mês de maio é tradicional na nossa igreja nós meditarmos sobre família. E diante de tantos avanços, diante de tantas investidas do nosso inimigo para destruir, para relativizar, para trazer falta de sentido às famílias, para tirar talvez do coração dos jovens o anseio por ter uma família, né? É nosso papel como igreja, como instituição religiosa, meditarmos, pensarmos sobre a família, sobre o papel da família na organização da nossa sociedade. E quando pensei nesse tema, famílias que vencem, né, em um mundo, irmãos, de tantas e tantas derrotas, de um mundo em que nós temos visto, às vezes, muitas derrotas, muitas famílias sendo derrotadas nessa caminhada, nós somos famílias que vencem. Que você possa pensar nisso nessa noite. Eu gostaria de usar, né, um exemplo de uma família vencedora que a Bíblia nos narra, que é a família de Noé. Abram comigo suas Bíblias, lá em Gênesis capítulo 6, nós vamos ler alguns versos. São alguns trechos, toda a história de Noé e a sua família está narrada aí no livro de Gênesis, porém nós não vamos ler todos os versículos que remetem a essa história, nós vamos ler alguns trechos, né? Primeiro do capítulo 6, né? Gênesis capítulo 6, do verso 5 ao verso 10, que diz assim: todos encontraram? Gênesis capítulo 6, do versículo 5 ao 10, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, aves dos céus, porque me arrependo de havê-los feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vamos dar um pulo lá, irmãos, lá para o verso de número 18, que diz assim: contigo, porém, estabelecerei minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Agora, lá no verso de número 1 da capítulo 7, que diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Primeira ideia que eu gostaria de compartilhar aos irmãos: a salvação da nossa família. Para pensarmos em famílias vencedoras, nós devemos pensar na salvação das nossas famílias. Noé e sua casa viviam uma época de depravação moral tão grande que a Bíblia diz que o Senhor viu perversidade e mais. O Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano. O Senhor falou assim: deu tudo errado, vou fazer de novo. Então ele resolve salvar uma família. O porquê que Deus resolve salvar somente uma família? É óbvio, irmãos, que o texto próprio mesmo diz: Noé achou graça aos olhos de Deus. Porém, o Senhor mostrou benevolência a Noé. Na verdade, a história não é somente de Noé, irmãos. Às vezes nós simplificamos essa história e focamos só no protagonista, Noé como protagonista. Mas na verdade, irmãos, era a família de Noé. Noé não construiu a arca sozinho, irmãos. Os seus filhos, né, todo mundo ali estava compenetrado nessa missão. E no meio de tudo isso, Deus resolveu salvar não só Noé, mas a família de Noé. E a família de Noé trabalhou junta. Noé não venceu sozinho, irmãos. Isso nos dá uma lição muito importante: que sozinhos nós não vamos a lugar nenhum, irmãos. Sozinhos nós não conseguimos fazer nada. Nós precisamos uns dos outros. Nós necessitamos uns dos outros. Na caminhada de fé, no nosso trabalho, na nossa casa, em tudo nós precisamos uns dos outros. E na verdade, Noé nos ensina. Por que que Deus resolve então acabar com tudo? Pela perversidade, irmãos.
depravação moral. Ele viu que não tinha mais jeito para aquelas pessoas, para aquela geração, para a sociedade em que vivia Noé. Irmãos, nos dias de hoje nós vivemos em um mundo de tanta depravação moral, tal como na época de Noé. A bênção é que Jesus veio e nos trouxe salvação. Não precisa mais Deus fazer como fez naquela época. Hoje nós temos Jesus e Ele que nos molda segundo os padrões dele. E só que para isso, irmãos, nós precisamos entender que a nossa família precisa de salvação. Nós precisamos envolver a nossa família a ponto dela entender que necessita dessa salvação. Nós precisamos nos moldar segundo os padrões de Deus para vivermos as nossas vidas, não de acordo com a sociedade em que vivemos. Eles eram, irmãos, diferentes. A família que serve a Deus é uma família diferente, meu irmão e minha irmã. Talvez hoje essa palavra fale do teu coração, se você tem sido igual a todo mundo. O apelo da mensagem de hoje é você ser diferente. Não é se vestir diferente, falar diferente, irmãos. É ser diferente. É ter postura diferente. É ter um caráter diferente. É ter ações diferentes. Para sermos diferentes no mundo em que vivemos. Irmãos, isso é um desafio tremendo para a nossa vida e para a nossa caminhada. Para que hoje não sejamos, tal como a geração de Noé que se perdeu. Estamos vivendo numa época de deterioração moral, com muitos problemas sociais, políticos, espirituais. Por isso precisamos, irmãos, primeiro, cuidar da nossa casa, a salvação da nossa família. Precisamos chamar a atenção de Deus. Deus precisa olhar para nós e dizer: olha, eu achei graça quando olho para essa família, quando olho para essa igreja. Essa é a palavra. Eu achei graça quando eu olho e vejo que eles estão tentando ser diferentes dos padrões. Eles não estão se amoldando segundo os valores desse mundo, mas eles estão buscando ser diferentes de alguma forma e viver segundo a minha vontade, não só segundo os seus próprios desejos. Segunda ideia: ações para o resgate da nossa família. Se estamos falando que nós precisamos da salvação da nossa família, nós precisamos agir ao resgate da nossa família. Não estou dizendo, irmãos, que o que nós vamos fazer vai salvar a nossa família. Porque o que vai salvar a nossa família já foi feito. Jesus já morreu e já salvou a nossa família. E eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Amém? Jesus já fez, irmãos. Mas quando nós pensamos, trazendo aqui para o protagonista, para a família protagonista, a família vencedora aqui, a família de Noé, nós vemos que eles tinham ações que fizeram com que a sua família fosse resgatada. Sempre contamos, às vezes, a história de Noé de forma corriqueira, simplista, Não, irmãos, dizendo que está errado a gente contar para as crianças a história de Noé. Mas a história de Noé, irmãos, não pode ser tida simplesmente no nosso currículo, de pregações, de meditações, de reflexões, como uma historinha para se contar para a criança. Porque ela trata, irmãos, de algo muito sério para a nossa vida. E ela não pode ser tratada de forma simples, corriqueira. Foi trabalhoso construir uma arca, irmãos. Você não imagina o trabalho que deu? O esforço, o trabalho, quando Deus disse para Noé: olha, você deve fazer uma arca, um barcão bem grande, que vai vir chuva aí. Fico imaginando, irmãos, a cabeça de Noé. Os parafusos, não tem um parafuso. Ficou doidinho. E eu me imagino, irmãos, a sociedade olhando para aquele trambolho sendo construído, dizendo: esse cara ficou louco, vai chover? Que chuva, rapaz, você está maluco? Eu imagino, irmãos, que é dessa forma que as famílias viviam. Mas por que esse cara está trabalhando desse jeito? Para quê? Para quê? Mas eram essas ações que permitiram o resgate da família de Noé. Deus, irmãos, não fez aparecer. A arca não desceu nas asas dos anjos, irmãos. Deus não enviou a arca prontinha, só entrar dentro, coisa linda. Não, irmãos. Deus falou: só constrói a arca e entra com a tua família lá dentro. Segue a direção que eu vou te dar. O problema, sabe qual é, irmãos? Que nós temos dificuldade em ouvir a nossa missão.
Sua dificuldade em simplesmente estar atento àquilo que Deus tem nos falado e colocar isso em prática. Sabe quando eu olho para Noé, irmãos? Sabe aquela frase lá do Capitão Nascimento, lá do Tropa de Elite? Missão dada, missão cumprida. Noé fez exatamente isso, irmãos. Missão dada, missão cumprida. Tem que ter tantos metros, tem que ter tanto de altura, tem que ser feito com tal madeira. É assim que vamos fazer, seguindo a risca. A Bíblia afirma que Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Nós precisamos tomar atitudes assim para a nossa vida, irmãos. Temos atitudes de ouvir a Deus com precisão e seguir os planos de Deus na risca. Mas hoje, irmãos, é tão difícil fazer isso, né? Porque a gente tenta ser brasileiro e dar o nosso jeitinho para as coisas e ajeitar as coisas segundo aquilo que a gente quer. Ou seja, Deus mandou fazer de um jeito, seria mais ou menos assim. Deus mandou fazer uma arca grandona lá para caber todos os animais e a família e tudo. E o brasileiro, o que o brasileiro ia fazer? Vamos tentar arrumar um botezinho menor e caiba só a nossa família. Não é mais justo? Não é mais certo fazer assim? Mas essa madeira que Deus mandou pôr aqui também falta. As torres são muito grandes. Vamos fazer com essa árvore menor aqui, que eu acho que vai dar certo. Não, irmãos. Noé seguiu a risca, trabalhou duro. Se a árvore não tivesse sido construída, certamente a sua família não teria abrigo no dilúvio. Para resgatar a nossa casa, irmãos, é necessário agir conforme Deus mandou, sem mais e nem menos. Exatamente o que Deus determinou. Porém, irmãos, nós temos, como eu disse, dificuldade de ouvir. E mais, irmãos, é difícil ouvir quando Deus manda fazer coisas boas. Deus não manda a gente amar as pessoas. É uma coisa boa amar as pessoas, irmãos? Não é? Eu acho que é. Coisa boa amar as pessoas. Mas quando Deus manda trabalhar, Noé fez o que, irmãos? O que Deus mandou Noé fazer? Construir uma arca. Trabalhão. Difícil, não é? Difícil, irmãos. A Bíblia não narra que Noé era um exímio construtor de arcas. Mas ele era um bom ouvinte. E principalmente executava aquilo que ouvia. Que essa palavra, irmãos, desafia o teu coração a estar com os teus ouvidos mais atentos. E estar disposto a agir com exatidão, com todos os teus esforços para cumprir aquilo que Deus está mandando fazer na tua vida. Nós precisamos disso, agir dessa forma no resgate para as nossas vidas e para as nossas famílias. Eu estava ouvindo um vídeo, não me lembro agora o tema do vídeo, mas dizia a diferença entre herança e legado. Irmãos, Noé, podemos dizer que Noé não deixou uma herança para os seus filhos, mas ele deixou um legado para os filhos dele. A diferença entre os dois é que herança nós deixamos para os filhos e legado nós deixamos nos filhos. Herança são valores, talvez, que os nossos filhos não têm nem como gastar isso, nem sabe como usar isso. Agora, o legado é o que transforma o caráter. O legado é o que molda a vida de fé, a caminhada de fé dos nossos filhos. O que nós temos pensado em deixar para os nossos filhos? Herança ou legado? Ações que podem resgatar a nossa família. Terceiro, irmãos, não permita que a sua família se divida. Abra sua Bíblia comigo lá em Marcos, capítulo 3, versículo 25. Marcos, capítulo 3, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor lá em Marcos, capítulo 3, versículo 25. O 24 e o 25 se complementam, mas eu vou focar só no 25 aqui, irmãos. Se uma casa
estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Essa palavra, irmãos, fala de nós não permitirmos que a nossa família se divida. Famílias fragmentadas. É o que nós temos visto hoje, irmãos. Famílias fragmentadas não sobrevivem ao dilúvio. Famílias fragmentadas não subsistem, não resistem a fortes ventos, a tempestades, a dificuldades. Famílias fragmentadas não entendem o seu papel na sociedade em que vivem. Precisamos entender, irmãos, a necessidade de união dentro da nossa casa e como ela é essencial para que os planos de Deus se cumpram na nossa vida. A importância de uma família é sempre conversar, orar junto, compartilhar a vida. Mas note, irmãos, como isso está difícil nos dias de hoje, né? Às vezes, cada um tem um celular, um está no quarto, um está na sala, um está na cozinha. Mais fácil mandar um WhatsApp do que conversar. Tem sido assim? Ou é só na minha casa que isso acontece? É assim na casa de vocês também? Parece que é uma luta para se desvencilhar do celular. Parece que a gente vai pegar. Não sei se acontece só comigo isso, irmão. Mas se for comigo, orem por mim para que eu consiga sair dessa. A gente está, às vezes, ali, vamos abrir o celular para mandar uma mensagem, uma coisa importante. De repente, a gente olha lá, tem uma notificação numa das redes sociais. A gente abre, daqui a pouco a gente começa a olhar, o que a gente vê, o que eu estava fazendo mesmo? O que eu vim fazer mesmo? Irmãos, não estou dizendo contra a parede do celular, nada disso. Esse é o momento que nós vivemos. Só precisamos, irmãos, não permitir que a nossa vida e a nossa família se fragmente, fique dividida. Não podemos estar cheios de uma igreja cheia de famílias fragmentadas, destruturadas. Hernandes Dias Lopes, um grande pregador, diz uma frase importante: uma igreja forte é feita de famílias fortes, famílias unidas, famílias que entendem e que não vivem a incoerência dos nossos dias, e que podemos dizer que amamos a Deus e maltratamos o nosso cônjuge, os nossos filhos. Irmãos, isso é incoerência, isso é hipocrisia, irmãos. E Jesus veio combater isso. Jesus veio falar: olha, se vocês ficarem divididos, não vai dar. Se vocês não se unirem, não vão conseguir. Irmãos, trazendo para Noé aqui, juntos eles sobreviveram a algo inesperado, a construção de uma arca, a todo o trabalho que deu para fazer aquilo, e mais, a tudo que veio depois do dilúvio. Irmãos, não foi fácil manter unido. Imagina o trabalho de cuidar de todos aqueles animais, os afazentos, para manter aquela arca. Enfim, irmãos, eles precisavam ser organizados, trabalhar juntos, embaixo do mesmo propósito, para fazer tudo dar certo. A união dentro da arca era essencial para a sobrevivência. E hoje, irmãos, não mudou. Não mudou. Continua tão essencial se manter unido, manter a nossa família unida, nos manter unidos, talvez como família da fé. Talvez você venha aqui, irmãos, e isso foi muito presente no meu começo, na minha conversão. A minha família não era convertida, irmãos, eu vinha sozinho. Não vinha ninguém junto comigo. Mas eu tinha uma família da fé aqui, irmãos. Pessoas que me apoiaram. Pessoas que falaram: ó, você tem alguém para contar. Conte comigo. Conte com a minha oração. Anda junto comigo. Irmãos, a família da fé precisa manter-se unida. Unida, juntos. A união dentro da igreja. A igreja ser, na verdade, um refúgio onde há mutualidade, onde tudo que eu quero para mim, eu faço para o outro, e há reciprocidade, e eu entendo que isso é o que me mantém vivo, me mantém unido. Mas hoje, irmãos, a dificuldade é tanto que às vezes até na igreja, nós somos individualistas, nós somos fragmentados, em pequenos grupos, né? Não sei se esse termo é antigo, né, irmãos? Eu estou ficando meio velho já. Panelinha. Não tem problema ter panelinha, não, irmãos, desde que ela não tenha tampa. Tem que estar aberto, irmãos, para entrar quem quiser. Agora, irmãos, isso é uma realidade. E nós precisamos olhar para dentro das nossas casas e entender que, como maridos, nós precisamos respeitar nossos esposos, respeitar os maridos, os filhos, aprender a conversar com os pais, os
Um lar não se destrói por uma coisa qualquer, rapidamente, mas são somatórias. É o resultado de uma família que não agiu para se manter unida. Atualmente a sociedade mostra casamentos que não duram, filhos que desrespeitam os pais, mas Deus disse que nós nos tornamos um quando casamos, e ordena que os filhos são para honrar os pais no Senhor. Nós precisamos, irmãos, entender que para manter a família unida, tal como aqui na vida de Noé, tudo foi feito na base do esforço, nós também precisamos nos esforçar. Não é fácil, não. Talvez você veja aqui nessa noite querendo ouvir uma palavra que te afagasse e te fizesse se achar lindo, maravilhoso. Irmãos, você vai ouvir uma palavra e você vai sair daqui sabendo uma coisa: você precisa se esforçar para manter a tua família unida. Ninguém é vencedor de graça. Ninguém é família, não há uma família vencedora do nada, que venceu por um acaso. Todas as famílias vencedoras, irmãos, se esforçaram para se manter unidas. A união é essencial dentro do lar e ela não acontece de forma automática. Não existe um aplicativo que abaixa lá no celular e de repente vai manter a tua família unida. Não existe, irmão. Se existisse, me avisa aí. Porque não existe, até onde eu sei, não tem. Não tem, irmãos, facilidades, não tem automático para nós mantermos a nossa família unida. Tem sim esforço, dedicação, muito a ser trabalhado dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa. Nós precisamos de conversa, nós precisamos de diálogo, nós precisamos de perdão, de reconciliação, para sermos abençoados. A nossa casa precisa ser um refúgio abençoador, um lugar onde as pessoas se sentem abençoadas. Mas o problema, irmãos, é que nossa casa deixou de ser refúgio. Às vezes nós queremos ir para algum lugar para se fugir da nossa casa, porque na nossa casa é o lugar onde os problemas estão acontecendo. E aí as coisas ficam complicadas, irmãos. Nós precisamos manter a nossa família unida, porque dividida ela não consegue se manter em pé. Quarta ideia: não desista da sua família. Tudo na vida, irmãos, até a vitória da nossa família, exige tempo. A árvore não foi construída, irmãos, do dia para a noite, e de repente a árvore aconteceu. Quando a gente assiste aquele filme, né, Todo Poderoso, né, que tem, acho que 2, que tem lá, né, a árvore sendo construída e tudo parece ser muito fácil, né, lá em Hollywood, irmãos. O tempo da Bíblia, irmãos, não foi tão simples assim. Foi difícil, irmãos. Foi um esforço e demandou tempo. Mas quando nós falamos de tempo hoje, parece algo que nós não damos conta de esperar. Quando eu digo para você, pessoal, tua família vai ser vencedora, mas vai demorar. Já parece que não vai dar certo isso aí não. Eu preciso que minha família seja vencedora hoje. Pastor, eu preciso que eu sair dessa porta aqui hoje e saber que a minha família é vencedora. E vencemos. Irmãos, vai demandar tempo. E quando nós falamos de tempo nos dias de hoje, na época do já, essa parece não ser a realidade dos nossos dias. Nós queremos tudo para ontem. Nós queremos tudo para muito rápido. E as coisas estão rápidas, irmãos. Eu não culpo ninguém, nós não podemos nos culpar por isso, porque tudo hoje está rápido. Tudo está rápido. Né? Nós queremos a internet mais rápida, nós queremos o carro mais rápido, não pode, porque senão corta muito, né? Mas nós queremos tudo rápido, irmãos. Tudo rápido. Tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser para já. E nada que exige paciência nos faz entender algumas coisas. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, e quando nós olhamos para algumas coisas na nossa vida, nós começamos a entender que algumas coisas realmente precisam de tempo. Né? Os irmãos sabem, me conhecem, eu luto jiu-jitsu. Né? E desde 1999 eu me matriculei na academia e venho tentando lutar jiu-jitsu nesse tempo todo. E irmãos, consegui a faixa preta, né? Tá aí o Tubarão, tem mais gente aí que luta jiu-jitsu. Irmãos, era um sonho. Irmão, foram 18 anos, 19 anos que eu conseguia dar. E irmãos, não acabou o aprendizado depois que você consegue a faixa preta. Aí começa o aprendizado. E daí você vê que tudo que você fez, irmãos, valeu de nada. Você ainda é um aprendiz. E você não vai dar conta de saber tudo. E não é porque você virou faixa preta que agora você conquistou todas as coisas. É sim uma conquista, irmãos, mas é uma coisa que demanda tempo.
pega a faixa preta em 2, 3, 5 anos. Não sei que isso seja um fenômeno, mas são poucos fenômenos, irmãos. Vai tempo para você conquistar, vai tempo para você aprender o que demanda, né, na vida, como um lutador, para você ter uma faixa preta. Não estou falando isso para me gabar, irmãos, mas simplesmente para traçar esse paralelo da paciência. Porque na arte suave, no jiu-jitsu, demanda de muita paciência e de muito aperto, né, Tubarão? Irmãos, é preciso a gente entender que na nossa vida muitas coisas precisam de tempo. Precisam de tempo para as coisas serem formadas. Nós precisamos enfrentar dificuldades, mesmo que seja difícil, não podemos desistir, precisamos aprender e permanecer lutando, tendo paciência. Para ter uma família abençoada, é preciso ter paciência. Nem sempre a discussão vai ser resolvida rapidamente. Um amado vai virar perdão de um dia para o outro, irmãos. Não vai. Vai depender de tempo, de cultivo. Mas cultivar, aqui as pessoas que já trabalharam no campo, você planta uma coisa hoje e colhe amanhã? Não, né? Você plantar, esperar a terra germinar e dar um fruto. Nascer uma árvore, dar um fruto, não sei, dependendo do que você planta. Mas tal como as plantas precisam ser cultivadas, a confiança, o amor precisam ser cultivados nos nossos lares. Jesus nos ensinou a fazer isso, sendo Ele mesmo o modelo desse cultivo. A harmonia da nossa família, irmãos, é uma conquista diária, e nós precisamos entender que é preciso lutar e fazer o que tiver no nosso alcance, orar, jejuar, clamar a Deus, né, para que possamos nos manter juntos, cultivando e sendo as famílias que não desistem, que não se desanimam, se desesperam diante das lutas e dos desafios. E último, irmãos, para encerrarmos, a família onde todos servem a Deus. Eu acho fantástico. Abra lá suas Bíblias em Gênesis capítulo 8, verso 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Palavra de Deus ao coração do ser humano, porque Noé aqui representa aqueles que serviram Noé a sair da arca, irmãos. Ele não fez absolutamente nada primeiro, a não ser levantar um altar e adorar a Deus e agradecer a Deus por aquilo que ele tinha experimentado. O altar, irmãos, a primeira coisa que nós devemos sair e fazer dentro dos nossos lares, irmãos, um altar. Não estou dizendo físico, irmãos. Fazer um cantinho de oração, um altar. Não, irmãos, não é religiosidade que eu estou dizendo, mas é ter um coração que diz: olha, Deus, a minha família só é uma família vencedora, que nós levantamos um altar dentro do nosso lar e nós adoramos ao Senhor todos os dias da nossa vida. O meu lar vai permanecer unido, forte, porque dentro do meu lar existe um altar onde Deus Todo-Poderoso é honrado, glorificado. Jesus Cristo Filho, que é o nosso exemplo, nosso Senhor e Salvador, é adorado. E o Espírito Santo é aquele que toca, nos inspira e nos mantém vivos. Em tempos de erguermos um altar dentro das nossas casas, irmãos, esse é o segredo. Um altar de adoração, cultos domésticos, onde a família louva, adora junto, irmãos. Como eu disse na minha conversão, irmãos, eu não tinha esse privilégio, mas muitas famílias aqui têm, onde todos os membros da família são crentes, irmãos. Graças a Deus, minha mãe se converteu. E eu creio na conversão de toda a minha família. Mas, irmãos, eu não tinha um altar dentro de casa. Eu não tinha possibilidade de fazer isso dentro da minha casa. Mas, irmãos, todos que têm, glorifica a Deus porque você tem isso. Glorifica a Deus porque você tem a oportunidade de adorar o Deus vivo dentro da tua casa, com liberdade.
Ah, mas pastor, os meus filhos querem saber de Deus, não. Eles só querem saber de WhatsApp, eles só querem saber de Facebook. Irmãos, talvez a linguagem que a gente está usando não está batendo, mas senta com ele, conversa com ele, dialoga com ele, fala para ele, mostra para ele a necessidade, né? Use de todas as ferramentas, talvez até as mídias, por que não? Irmãos, tanta coisa tem sido feita de bom na internet hoje em dia, tantas mensagens, pregações, coisa boa. Senta com o teu filho, usa do recurso que ele conhece, da linguagem que ele conhece, mas levante um altar, mostre para ele a importância de se manter viva a chama dentro do coração dele, se manter viva a tua família, fazer com que Deus seja o centro da nossa casa. É essencial para proporcionarmos dentro da nossa casa momentos de adoração, fazer como Noé fazia, andava com Deus. Que nós sejamos, marcados aos homens aí, homens obstinados por fazer isso, por mantermos viva essa chama dentro das nossas casas, mantermos acesa a chama desse amor incondicional por Deus, dessa fome por Deus. Estava lendo uma frase de John Piper, ele diz o seguinte: o que nos diferencia como filhos de Deus, irmãos, não é a nossa perfeição, mas é a nossa fome por Jesus Cristo. Que nós sejamos famintos mesmo por Jesus Cristo. Que os nossos filhos, nós possamos ensinar dessa fome para os nossos filhos. Que nós, como pais de família, possamos ensinar essas fomes para as nossas esposas, talvez quando elas não são convertidas. Mas quando elas são convertidas, que possamos unir forças com elas e ensinar isso aos nossos filhos. Buscar isso, irmãos. Sermos homens e mulheres, sermos famílias vencedores, assim como é. Devemos andar na presença de Deus, trabalhar para salvar nossos familiares. Ele é um exemplo de um servo de Deus que proporcionou, se posicionou diferente diante de todo mundo que ele via e decidiu trabalhar e viver para os seus, para a sua família. Que a gente possa nessa noite pensar nisso, não deixar a nossa casa ser destruída, irmãos, ser fragmentada, não permitir que os nossos filhos se perdam. Nós temos um grande desafio de oração, irmãos. Orar pela nossa casa, ore pela tua casa, ore pela tua família, assim, irmãos, buscando se manter unido, não permitir a desistência, o desânimo, a desunião, permitir que a salvação alcance